Será que realmente vale a pena eu mudar de país, sair do Brasil, de onde eu conheço a cultura, de onde eu falo a língua e me aventurar em outro país? Essa é a pergunta que eu mais recebo aqui na rede social. A pessoa assiste vídeos sobre o Canadá, sobre os lagos, né? Sobre o país, e aí que vem o questionamento. Será que morar neste país realmente vale a pena? E aqui no canal eu costumo até mostrar o vídeo de experiência de pessoas que vieram aqui para o Canadá para buscar uma nova realidade, e também você vai encontrar vídeos de pessoas que vieram para cá, moraram aqui, mas que depois de algum tempo elas perceberam que não era isso que elas estavam buscando e que elas voltaram para o Brasil. Então, na verdade, essa questão de valer ou não valer a pena depende muito do que você está buscando com essa mudança. Qual que é o motivo que faz você querer sair da realidade que você se encontra hoje? Então, eu quero apresentar para você aqui alguns pontos bem importantes que você precisa prestar atenção antes de você decidir fazer esta mudança. Primeiro ponto, e tenha isto em mente: nenhum país é perfeito. Por vezes, a pessoa está tão inconformada com a realidade dela que ela tende a olhar apenas para o lado negativo. E não é incomum da pessoa olhar apenas os pontos positivos daquele determinado país que ela está querendo mudar. Ela não enxerga os pontos negativos, por exemplo, aqui do Canadá, e acaba só olhando os pontos negativos do Brasil e vice-versa. Só olha os pontos positivos do Canadá e não olha os pontos positivos do Brasil. Ambos os países, qualquer lugar do mundo, possui os pontos positivos e os pontos negativos, mas nenhum país vai atender todos os requisitos que você está buscando. Não existe aquele lugar onde todos os seus problemas serão resolvidos, que a sua vida ela realmente vai ser perfeita. Isso não existe. Todo país tem vantagens, todo país tem limitações, e algumas renúncias nessa sua decisão realmente farão parte da sua jornada. Então entenda, nenhum país vai te entregar a vida perfeita, porque nenhum país é perfeito. Segundo ponto, toda escolha vai ter o seu preço. Quando você muda de país, você ganha algumas coisas, afinal, a sua motivação fez com que você realmente buscasse esse determinado lugar. Por exemplo, no meu caso, eu vim aqui para buscar segurança, e isso eu encontrei. Eu ganhei segurança, mas obviamente que eu também perdi algumas coisas. Então, se eu quero ter segurança, eu preciso pagar o preço para realmente permanecer neste país. E às vezes o preço, ele obviamente vai depender da sua realidade, mas pode ser que seja em relação à vida profissional, pode ser que seja algum aspecto cultural. Então esta mudança de país, ela vai ter um preço, e você precisa realmente avaliar se você está disposto ou não a pagar esse preço. Então, se você é a pessoa que tem a tendência de apenas olhar os ganhos, faça esse exercício. Verifique o que você também acaba perdendo nessa mudança, porque sim, infelizmente, em alguns aspectos você vai ganhar, mas em outros você também pode perder. E será que o peso dessa perda vai ser compensado pelos ganhos que você vai ter? É esse tipo de reflexão que muitas pessoas infelizmente acabam não fazendo nesta jornada de imigração. E até um ponto importante de mencionar começou a se ver na internet, né, o movimento das pessoas que estão voltando para o Canadá. São brasileiros que vieram para o Canadá uma vez, se decepcionaram com alguma coisa, voltaram para o Brasil e que agora, depois de 2, 3 anos no Brasil, estão querendo novamente retornar para o Canadá. Essa reflexão que eu tô trazendo aqui para vocês, ela é extremamente importante, que cada vez que você faz esse movimento de ir para um país, vai para o outro, vai para cá, vai para lá, meu amigo, você perde muito dinheiro e tempo de vida, porque é sempre o recomeço em algum lugar, e esse recomeço ele tem um preço. Então, quanto antes você realmente aprender essas questões e avaliar essas questões, melhor vai ser para você. Terceiro ponto, você não muda apenas de endereço. Muitas pessoas pensam, ah não, eu estou indo morar naquele determinado país, e ela só imagina as casas, ela imagina as paisagens. Amigos, é uma cultura inteira que você vai ter que reaprender. É a língua, é o costume das pessoas, são as regras sociais, as referências, tudo isso você precisa aprender e faz parte do seu processo de adaptação. Então, por vezes,
vezes, esses pontos, eles acabam sendo menosprezados na jornada de imigração, e eu posso te dizer com confiança, porque eu já acompanhei a história de inúmeras pessoas, o que mais vai pegar elas é justamente isso, esses aspectos culturais, o idioma, é aquela falta de pertencimento que a pessoa realmente fica sem chão, ela não consegue se adaptar ao país, e se a pessoa não se adapta, infelizmente, ela vai querer ou fazer uma mudança para um outro país, ou então querer voltar para o Brasil. Quarto ponto, e este é um dos pontos que desde o começo do nosso canal eu sempre tento trazer à luz aí para as pessoas que estão nessa jornada de imigração. Não terceirize importantes decisões em relação à sua jornada de imigração. Por vezes a pessoa acaba escolhendo a cidade. Ah não, porque a pós-graduação nessa cidade está mais barata, o mestrado nessa cidade, ele está mais barato, então por isso que eu vou para aquela cidade. A pessoa não analisou a questão do clima, do estilo de vida, do processo de imigração. Tomem muito cuidado. São vários detalhes em relação a essa mudança que você precisa observar. Então, para você realmente decidir alguns aspectos da sua jornada de imigração, você precisa se conhecer. Peraí, como que é o meu estilo de vida? Como que eu quero que seja o meu estilo de vida no Canadá? Como que é a questão do clima? Será que eu vou me adaptar ao inverno? Não. Será que eu prefiro um local que o clima seja um pouco diferente? Será que vai ser melhor para mim morar numa cidade grande, morar numa cidade pequena? Não, eu sou do interior do Mato Grosso e agora eu vou ir para Toronto. Será que você vai se adaptar? Você já conheceu como que é uma cidade grande? Você quer morar numa cidade grande? Como que você imagina que seria o trânsito, o transporte público? Então, assim, é uma diferença tão grande dessas duas realidades que às vezes a pessoa, ela nem sequer pensou nisso. Então, são pontos que você realmente precisa trazer um pouco mais para você. Você que precisa tomar mais decisões em relação à sua jornada de imigração. Por isso que o planejamento, ele é fundamental. Quanto mais você realmente faz essas reflexões em relação à própria vida que você tem, mais fácil vai ser construir a sua jornada de imigração. E um ponto aqui para você refletir. A imigração é um investimento e não uma aventura. Eu costumo comparar a imigração como abrir uma empresa. Você vai lá, você investe dinheiro, muito dinheiro, você investe energia, você investe trabalho duro, você investe anos da sua vida. Você quer que isso te dê retorno ou não? Para dar retorno, você realmente precisa colocar esforço. Só que não é um esforço sem direção. Você não vai simplesmente abrir uma empresa porque você viu um vídeo na internet. Você vai fazer o que? Um business plan, né? Que é um planejamento de uma empresa. Por que para sua imigração você também não faz um planejamento? Tem gente que está colocando o dinheiro de uma vida neste projeto. Tem gente que está apostando todas as fichas neste projeto. Então, encare ele como se fosse um investimento, porque é para o seu futuro. Cuidado para não cair em golpes e, por vezes, encarar essa jornada como se ela fosse uma aventura, porque as pessoas que vão ter o retorno deste investimento são aquelas que realmente estão com um planejamento muito bem estruturado, que elas conhecem os pontos positivos e os pontos negativos. Então, por isso, sempre quando alguém pergunta, né, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Eu costumo falar para a pessoa, olha, não encara essa jornada como uma simples mudança de país. Encara como se fosse a continuação do seu projeto de vida. Você vai continuar a sua vida em outro país. Então, o seu planejamento, ele não encerra quando você chega aqui, ou o simples fato de você aplicar para um visto, mas sim na continuação disso, no que você vai trabalhar, onde você vai morar, como que vai ser a sua vida aqui. Você pretende ficar aqui por 5, 10, 15 anos ou é pro resto da vida? Que tipo de planejamento você está fazendo nesse sentido? E eu até te faço uma reflexão. Se dinheiro não fosse o problema, se burocracia não fosse o problema, e se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para morar, como seria a vida que você gostaria de construir? Será que essa vida ainda seria no Canadá? E por que eu te pergunto isso? Porque tudo na vida tem os seus altos e baixos. A economia tem os altos e baixos, o programa de imigração tem os seus altos e baixos, a sua vida tem os altos e baixos. Então, para você realmente responder se vale ou não vale a pena para você, analise todos esses aspectos, porque a economia, ela está em constante mudança, os programas de imigração estão em constante mudança,
Você está em constante mudança? É só a gente olhar para trás. Há pouco tempo atrás tivemos uma pandemia. O que aconteceu com a economia? O que aconteceu com o mundo? Então, muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. E o que realmente vai fazer com que você consiga ter maior sucesso nessa mudança de país é justamente um planejamento. É você analisar a vida que você tem hoje no Brasil e a vida que você deseja alcançar no Canadá. Aí sim você consegue entender se para você, dentro da sua realidade, vai valer ou não a pena. E para te ajudar nessa decisão, eu até construí um programa chamado Jornada da Decisão, que são 15 atividades guiadas para você realmente começar a abrir a sua cabeça em relação a essa mudança de país. São 15 pontos importantíssimos que toda pessoa precisa saber antes de mudar de país para qualquer país. Então, se você está nessa jornada de imigração, mas você ainda não sabe se vale, se não vale a pena, será que o Canadá é para mim? Será que agora não é o momento de mudar para o Canadá? Eu te convido a entrar na jornada da decisão. A primeira aula, inclusive, eu costumo chamar ela de choque de realidade, que é para você realmente abrir a sua cabeça em relação a esta decisão de mudar de país. Eu vou deixar o link para você se inscrever em um comentário fixado aqui embaixo. Entre e já assista a primeira aula, que eu quero saber o que você achou, e no final dos 15 dias deixa lá o seu comentário, que eu quero ver qual que vai ser o seu veredito em relação a essa decisão. Se você decidiu continuar na sua jornada de imigração, decidiu realmente mudar para o Canadá, ou então se você viu ali algum ponto que te trouxe um alerta em relação a essa mudança de país. E se você é novo aqui no nosso canal, te convido a se inscrever por aqui, tem vários conteúdos em relação à vida aqui no Canadá. Se você gostou desse vídeo, inclusive já deixa aqui o seu like e a gente se vê no nosso próximo. Tchau, tchau!